Meus irmãos, nós vamos agora passarmos para a ministração da palavra. E este, sem dúvida alguma, é o principal momento que nós temos do nosso culto. É o principal momento que nós temos dessa transmissão. Tudo o que aconteceu aqui foi voltado para louvor, para a glória do nome de Deus. Desde o início, essa era a nossa proposta, nos achegarmos diante de Deus, adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. E agora nós chegamos aqui para continuarmos a nossa adoração e através da exposição da palavra, sermos instruídos. Então eu queria que agora você pudesse se assossegar um pouco. Eu sei que o fato de nós assistirmos o culto às vezes por um celular, outras vezes por um tablet ou no conforto do lar, isso acaba fazendo com que a gente tenha uma série de outras concorrências, né? Basta 2, 3 toques e você está ouvindo um outro culto, está ouvindo um outro pregador, mas agora eu queria que você pudesse se fixar aqui, né? Para que aqui você pudesse ouvir a palavra até o fim. Por isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 77, porque nós vamos através deste salmo, e eu quero abordar todo o salmo, eu quero que nós possamos aprendermos como que nós podemos reagir em tempos de crise. Que tipo de reação eu devo ter diante de uma crise? E nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos de crise. E aí, olhando para a palavra, eu quero que nós sejamos instruídos por ela, a maneira como nós devemos agir e reagir nesse tempo. Salmos, capítulo de número 77, e diz assim, a palavra de Deus: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Judá e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar
do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Pai Santo, tua palavra foi lida, Pai. E o simples ler da tua palavra já traz, meu Deus, paz ao nosso coração. Simplesmente, meu Deus, de ouvir a tua voz, através da leitura da tua palavra, já nos traz sossego na alma. Senhor, assim como o Senhor usou o teu servo Asaf para compor tão belo salmo, assim como o Senhor falou através desse texto ao meu coração, eu quero que agora, Pai, em nome de Jesus, o Senhor seja servido em abençoar a todos aqueles que estão conectados, ouvindo essa ministração, aqueles que estão aqui agora, ao vivo, e aqueles, meu Deus, que ainda ouvirão em outro momento. Pai, em nome de Jesus, traga sossego para nossa alma. Amém. Nós temos vivido tempos de crise. São tempos de angústia, tempos de densas trevas. Muitos de nós têm enfrentado o luto, outros têm enfrentado enfermidade. Temos entre nós aqueles que estão sendo confrontados com a sua própria humanidade, porque diante de toda essa crise, diante de tudo isso, desemprego, enfermidade, luto, problemas no trabalho, problemas no casamento, é tanta crise, e muita gente diante de tudo isso, começa até a duvidar até da própria fé. Começa a colocar até a própria fé em xeque, e começa a achar que o problema está dentro dele, né? Todos nós estamos sujeitos a passar pelo vale. E às vezes o nosso vale parece o vale da sombra da morte, né? E nesses momentos que nós estamos atravessando o vale, nesses momentos onde nós enfrentamos crise, parece que a nossa fé se vai esvaindo-se pelos dedos que estão postos em oração. Isso acontece com o salmista aqui. Olha aí, verso 6 e o verso 8, né? O salmista traz isso de volta e fala: de noite eu indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeito o Senhor para sempre. Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou sua promessa? O salmista está aqui vendo a sua fé se esvair. Este salmo, ele consiste do sincero clamor de um servo de Deus. Nós não sabemos qual é o contexto. Nós não conseguimos colocar cronologicamente este salmo diante das várias crises que nós vemos Israel passar, né? Nós não conseguimos associar este salmo a um incidente específico, a uma data específica, mas é notável que a mudança de tonalidade do salmo, ela é perceptível. Num determinado momento, o salmista está sofrendo, ele está angustiado, e de repente, ele se lembra dos poderosos feitos do Senhor, né? Especificamente daqueles que estão relacionados à redenção do povo de Deus quando saía do Egito. Você percebe nitidamente que Asaf aqui, ele volta no tempo, ele retrocede,
né? E ele se recorda dessa grande redenção. Este salmo, ele é composto de uma mistura, por um lado, lamento, por outro lado, louvor. E esta associação de Asaf, ela é extremamente interessante, porque o que a gente vê? Nós vemos o salmista sofrendo, e ele está se lamentando por tudo que ele passa, mas ao mesmo tempo, ele vai caminhando, e no desenrolar do salmo nós vemos ele louvar e exaltar o nome do Senhor, e ele então encerra com uma grande pitada de fé. E é assim que nós vamos olhar para este salmo e aprendermos. Se você acompanhar, der uma olhada comigo aí no salmo, não é muito difícil de nós fazermos aqui uma estrutura, uma pequena divisão. Do verso 1 ao verso de número 9, nós vamos ver que é uma lamentação. Ele está se lamentando, é um indivíduo que, talvez aqui representando uma nação, mas ele está aflito, né? Depois, a partir do verso 10 até o verso de número 20, são palavras de louvor que certamente vão complementar aquela sessão introdutória. Do verso 16 até o verso de número 19, é um estado de espírito diferente. Você percebe que num determinado momento, o espírito do salmista muda, algo aconteceu na sua vida, uma chave mudou, algo foi alterado, e ele passa a agir de um modo diferente, um estilo diferente, é um ritmo diferente. E é por isso que, olhando o crescente deste salmo, nós vamos ver os diversos momentos na vida de crise de um indivíduo. Por onde ele passa, o que ele faz, o que acontece quando este indivíduo está em crise, o que faz esse indivíduo sair da crise e como ele age a partir da saída da crise. E é sobre isso que eu queria meditar com os irmãos nessa noite. Porque em tempos de crise, em tempos de sofrimento, a oração é a reação mais natural daquele que crê. Se você, no momento da crise, não se dobra para orar, você não vai começar a sair do lugar, né? Asaf, ele entende isso, né? Mas, antes de entrar nisso, eu queria que você tivesse certo do seguinte, né? Há momentos de crise na vida. Nenhum de nós está isento de enfrentarmos crise. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele chega a dizer que no mundo nós teríamos aflições. Não há como evitar. Nós vamos passar por crises, há momentos de crise. Todos nós passamos por aflições, às vezes em maior, outras vezes em menor grau, mas todos nós enfrentamos dificuldades. O certo é que Deus, o nosso Senhor, Ele tem propósito em todos os tempos. Mesmo quando nós não compreendemos, mesmo quando nós não conseguimos discernir os motivos, mesmo quando nós atravessamos a crise e saímos do final da crise sem entender por que atravessamos o deserto, o Senhor ainda assim estava no controle. Quer sejam tempos bons, quer sejam tempos maus, quer sejam tempos de aflição, quer sejam tempos de bonança, o Senhor está no controle da nossa história, e Ele está nos conduzindo para onde Ele quer que nós alcancemos. E o Salmo 77, o Salmo de Asaf, ele nos mostra isso. Se você olhar comigo para o Salmo, do verso 2 ao verso de número 3, a situação de Asaf, ela era terrível. Era uma situação extremamente difícil. Mesmo diante da oração, ele não consegue se sentir bem, né? Asaf orava, mas parecia que a oração não atravessava o teto. Ele estava ali disposto a buscar ao Senhor, mas aquela crise, ela sendo enfrentada por ele, ele não conseguia obter a resposta do que ele buscava. Então, há momentos de crise na vida, e esses momentos, às vezes, nós não conseguimos ver a ação de Deus. Isso acontece, né? Acontece comigo, acontece contigo, aconteceu com Asaf, né? Há momentos de crise que nós buscamos a Deus, mas a crise continua.
Nós estamos de joelhos dobrados, estamos jejuando, buscando, querendo consertar, querendo sair, buscamos uma brecha, uma fresta que seja. Mas nós não conseguimos ver. Parece que o céu está de ferro. Parece que Deus não está nos ouvindo. Às vezes o Senhor permite que esses momentos aconteçam nas nossas vidas, porque Ele está nos conduzindo para algo maior. Às vezes é para Ele nos fortalecer. Às vezes é para Ele nos desenvolver a fé. Ele tem um propósito. Mesmo que nós não saibamos, nós temos que crer, nós temos que acreditar que mesmo quando Deus não está aparentemente agindo, Ele ainda está no controle. Há um livro relativamente antigo, eu me lembro desse livro lá no início da minha conversão, início da década de 90, né? Por que Deus parece em silêncio quando nós mais precisamos dele? Isso é verdade. Há momento que nós estamos passando por dificuldades, que nós estamos em crise, que nós estamos orando, que nós queremos ver a face de Deus, que nós queremos ver a ação de Deus, e nós buscamos, e nós queremos corrigir, e nós nos quebrantamos, e nós nos derramamos, e nós colocamos tudo diante de Deus. E parece que Deus continua não nos ouvindo. Mas certamente todos nós já passamos por isso. Eu já passei por isso, provavelmente você já passou por isso. Talvez alguns que estão aqui assistindo estão passando por isso agora. Vem uma crise, né? Uma má notícia, um problema, uma enfermidade, né? E aí nós oramos e buscamos a Deus, mas o problema não passa. Nós continuamos sem saber qual é a saída, nós continuamos sem saber qual que será o nosso caminho. Há momentos de crise que nós não conseguimos ver a ação de Deus. Há momentos de crise que nós não conseguimos descansar. Está aqui, Asaf, né? Olha comigo, verso de número 3 e verso de número 4. É o que está acontecendo, né? É o que ele está nos dizendo. Asaf confessa o seu desassossego, ele chega diante de Deus e ele não consegue nem dormir. É o que ele diz, né? Ele fala que está tão aflito, né, que ele não consegue nem ao menos descansar. Ele ora, ele busca, ele clama, ele está buscando a face de Deus, mas ele não está conseguindo nem dormir. Está desassossegado, está triste, abatido, né? Busca a face de Deus, clama ao Senhor, mas ele, verso 3, ele passa a gemer, ele medita e desfalece o espírito, né? Ele não consegue pregar os olhos. Ele não está dormindo. A crise é tanta, né, que ele não consegue descansar. A crise é tão grande, se apresenta de uma maneira tão difícil, que ele não sabe mais o que fazer. A noite fica grande, vira para um lado na cama, vira para o outro na cama, e a gente quer tirar os problemas da mente, para ver se a gente consegue pelo menos descansar e quem sabe sonhar com uma solução, mas a crise, ela está sobre nós, as densas trevas estão sobre nós, e a gente só fica rolando e rolando na cama, e a noite não acaba, e parece que a madrugada se estica, e aquilo vai trazendo mais angústia, mais sofrimento. Tão desassossegado estou, eu não consigo pregar os olhos. Eu não estou nem dormindo. A pessoa passa a noite inteira e literalmente parece que o seu problema só se avoluma. Há momentos de crise que nós não conseguimos ver a ação de Deus e que a gente não consegue descansar. E aí, nesses momentos de crise, nós normalmente isso vai se avolumando.
porque a gente passou a noite em claro, passou a noite girando na cama de um lado para o outro e só pensando naquele problema, e quanto mais a gente pensa, maior o problema vai se avolumando, e aí como a gente não dormiu bem, no outro dia a gente tem um dia terrível, porque a crise está ali, o que nos aflige ainda continua nos angustiando, mas agora a gente está cansado, está com sono e não consegue dormir. E o texto nos mostra essa situação. É dor, é pesadelo, é sofrimento, é angústia, é um sentimento de impotência. Há momentos que os nossos problemas, quando nós olhamos, nós queremos fugir. E aí Asaf, ele comete um grande erro, porque ele quer fugir para o passado. Ele começa a trazer na sua memória, versículo de número 5, ele literalmente diz: penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. Há momentos de crise aonde eu não consigo ver Deus agir, eu não consigo descansar, e aí eu tenho um mecanismo de fuga, eu fujo para o passado, e aí eu começo a trazer na minha memória, porque antigamente, porque quando eu estava no outro emprego, porque quando era fulano, porque quando estava assim, era melhor. Ou seja, Asaf, ele, para poder resolver a sua crise, ele confronta o presente, fugindo para o passado. É mais ou menos assim: eu não estou em paz, eu não estou dormindo, eu estou orando, eu estou sofrendo, eu não estou vendo a ação de Deus, eu não consigo descansar, eu não consigo compartilhar com ninguém o que está passando na minha vida, então eu vou fugir para o passado. Meu querido, se nós observarmos bem essa história, comparar o presente com o passado não é uma boa metodologia. Isso não é sábio, isso não vai trazer cura. Aliás, muito pelo contrário, quando nós fugimos para o passado, além de nós não resolvermos o problema do presente, nós avolumamos ainda mais a nossa dor. Alguém com muita sabedoria já disse o seguinte, que o ontem é história, o amanhã é um mistério, o hoje é uma dádiva, e é por isso que ele se chama presente. Há momentos de crise que não adianta eu querer olhar para a história, não adianta eu querer pensar no futuro, porque isso é um mistério, e eu tenho que resolver isso agora. E aí a gente fica assim, querendo fugir para o passado, isso não resolve. Então, nesses momentos de crise, às vezes, nós ainda cometemos um outro erro. Nós queremos buscar a nossa força interior. Nós nos esquecemos de Jeremias capítulo 17, e aí queremos confiar na força do nosso braço. Olha para você ver, verso de número 6, o que Asaf está fazendo. De noite indago o meu íntimo. Ele agora foi para o passado, não resolveu, ele agora vem olhar para dentro dele. Ele está olhando a sua própria força. De noite eu indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Você percebe que Asaf vai aqui aprofundando cada vez mais a sua crise? Ele começa o salmo orando: elevo a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Ele começa, está em angústia, está em crise, está enfrentando problema, ele dobra o seu joelho e começa a orar. A solução não vem. Ele não consegue ver a ação de Deus. Aí, por não conseguir ver a ação de Deus, ele não consegue descansar. Aí, como ele não consegue descansar, ele vai para o passado.
Aí, como ele foi para o passado, não encontrou solução para o seu problema, ele agora quer buscar dentro dele, né? Asaf passa a questionar dentro dele, né? De noite eu indago o meu íntimo, o meu espírito perscruta, ou seja, eu vou olhar o que eu posso fazer, como que eu vou resolver esse meu problema. Já que parece que Deus não está agindo, como eu não consigo descansar, como eu não encontrei uma solução no passado, eu mesmo vou resolver esse negócio. E aí, a situação de Asaf piora muito. Porque agora, além dele não conseguir resolver o seu problema, além dele perceber que no seu íntimo ele não ia resolver, ele já não resolveu no passado e agora ele quer resolver dentro dele, ele continua não resolvendo, a crise aumenta ainda mais. Olha comigo, verso 7, verso de número 8. Rejeita o Senhor para sempre? Asaf agora, ele começa a duvidar de Deus. Lá atrás ele não estava vendo Deus agir. Agora ele está buscando a sua força interior e não acha. Agora ele questiona a soberania de Deus. Agora Asaf entra no fundo do poço. Deliberadamente ele questiona Deus. Cessou perpetuamente a sua graça? O favor de Deus acabou? Caducou a sua promessa? Aquilo que Deus prometeu não está valendo mais? A sensação de Asaf aqui agora era de que Deus não está agindo. Ele questiona Deus. Ele tira Deus do trono como se ele pudesse fazer isso. Por isso agora ele vai em direção ao fundo do poço. Na crise ele não vê a ação de Deus, ele não descansa por conta disso, ele foge para o passado, ele tenta buscar a sua própria força, e como nada disso foi suficiente, ele passa a questionar a Deus. Você já fez isso? Você já questionou Deus? Você já fez igual a Asaf? Porque eu quero te confessar, eu já fiz. Eu sou miserável pecador. Eu já falei, Deus esqueceu de mim. Deus não me ama mais. A graça de Deus não está sobre mim. Deus não está mais se preocupando comigo. Eu estou passando por tudo isso e Deus não está nem aí comigo. Nós somos miseráveis pecadores. E é por isso que nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que nós vamos retomar a nossa fé. Asaf chega no seu fundo do poço. Ele pensa que Deus já não funciona. Ele pensa que Deus já não tinha poder. Ele pensa que Deus não tinha mais, que já não tinha mais poder para vir em seu socorro, que Deus já não se importava mais com ele, né? E quando nós agimos assim, quando nós seguimos esse caminhar de Asaf, quando nós passamos por essa trilha que Asaf passou, eu já passei por essa trilha, eu já andei por esse caminho, e eu sei quão doído é, eu sei quão difícil é. Eu já cheguei aqui neste fundo de poço, de achar que Deus não está agindo, de não conseguir descansar, de querer resolver, olhar para o passado e ver como que eu podia olhar para o meu passado e resolver o presente. Eu já quis resolver os meus problemas pela minha própria força, pelo meu intelecto, e de chegar e não conseguir resolver nada. Eu já andei por esse caminho. E é por isso que eu olho para Asaf, eu compreendo Asaf, e eu então entendo como que Asaf conseguiu romper tudo isso. Meu querido, minha querida, este caminho de Asaf é o caminho errado. É o caminho que nós não podemos seguir. É o caminho que está proibido para nós. Quando nós agimos como Asaf, nós vamos reagir como Asaf. E aí, de repente, nós estamos na mesma situação. A Bíblia não funciona, Deus não age, caducou as promessas, Deus não me ama mais. Por que que isso tinha que acontecer comigo? Tem gente pior do que eu que não está passando pelo que eu estou passando, né?
Será que Deus não vai dar um jeito na minha vida? Às vezes nós fazemos igual o profeta Elias. Ah, Senhor, toma e me leva. Moisés, Senhor, eu já cansei, toma e me leva, o teu povo está aqui, tira eu desse lugar. Asaf é um homem que está em desespero. A crise, a aflição, os problemas estavam desesperando a vida de Asaf. É um homem que está diante de uma crise sem tamanho, angustiado. Ele vai para o passado e nada, ele faz uma autoanálise e a coisa piora, né? Aí ele chega e fala: Deus não é fiel. Isso não dá certo. Nós precisamos entender que encarar o presente tem que ser de frente. Nós precisamos encarar os nossos problemas de frente, ou melhor, de joelhos. Asaf começou bem. Ele começou da forma certa. Ele elevou a Deus a sua voz e clamou para que Deus pudesse atendê-lo. O problema é quando ele vai seguindo por outros caminhos. Entenda, a oração, ela não tem por finalidade fazer Deus se dobrar à nossa vontade. Não é para isso que nós oramos. Não é para que a nossa vontade seja feita. A oração é para que nós possamos buscar qual é a vontade de Deus. A nossa oração precisa ser no sentido de que Deus possa nos revelar qual é a sua vontade, né? Que Deus possa elevar o abatido, o aflito, o angustiado para aonde Deus está. Volta lá, versículo de número 1. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. E é aqui que Asaf começa a seguir por um caminho tortuoso. Porque o que Asaf estava pedindo não era para que Deus pudesse acertar a sua própria vida. O que Asaf queria era que Deus simplesmente funcionasse como o gênio da lâmpada e me atenda, que faça a minha vontade, né? No dia da minha angústia, eu estou procurando ao Senhor, me atenda. E é por isso que, nesses momentos de crise, quando nós nos dispomos à oração, a primeira coisa que a gente tem que colocar no coração é: eu vou orar, não para que a minha vontade seja feita, mas para que a vontade de Deus se realize em mim. E aí, diante dessa situação, né, Asaf, de repente, é confrontado. Atente comigo no versículo de número 10. Olhe, o verso de número 10. Já que esses momentos de crise não funcionam, olha o verso de número 10. Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. A palavra de Deus nos deixa bem claro que Deus ouve a nossa oração. Que Deus não rejeita a oração de quem está com o seu coração quebrantado, com o espírito contrito. A palavra de Deus nos deixa certos de que o Senhor está atento à oração do seu povo, né? Deus nos ouve. Nós temos essa certeza, Ele ouve, Deus age, Ele opera. Assim como Ele tirou o salmista da crise, dessa situação de morte e sofrimento, Ele também pode nos tirar.
Mas nós precisamos fazer como Asaf faz aqui. O caminho errado que Asaf vai seguindo, que vai colocando ele cada vez mais no fundo do poço, não deve ser o caminho que nós seguimos. Nós precisamos seguir o caminho de Asaf a partir do verso de número 10. Quando Asaf olha e fala, tudo isso é a minha aflição. Não é que Deus não está me ouvindo. Não é que as promessas de Deus se caducaram. É a minha aflição que está me levando por esse caminho. E quando Asaf tem essa compreensão, quando Asaf compreende que toda a sua angústia, que toda a sua aflição, que todo o seu sentimento até aquele momento era a sua própria aflição, e ele passa agora a confiar em Deus, ele passa agora a olhar para as promessas de Deus, ele passa agora a contemplar o autor e consumador da fé, mudou-se a destra do Altíssimo. Graças a Deus que o Espírito do Senhor trabalhou no coração de Asaf. E a minha oração é que ele também trabalhe no seu coração. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus também, no meio da crise, possa agir na sua vida. Mas e aí, pastor? Eu aprendi o caminho da crise, o senhor mostrou aí qual é o caminho que a gente não deve andar, eu aprendi, eu não posso seguir pelo mesmo caminho de Asaf, mas como é que eu vou reagir? Eu estou enfrentando um problema, eu já sei o que eu não tenho que fazer, mas o que eu tenho que fazer, pastor? Bom, olhando para o texto, nós vamos aprender como que nós vamos reagir diante das crises, né? A primeira coisa é atentar para a situação, né? Atente para a situação em que você está. Asaf, ele percebeu que a sua maior crise era a situação que ele estava. Asaf, ele percebe de que ele estava naquela angústia, naquele sofrimento, era exatamente porque ele estava olhando para as circunstâncias, até que ele olha e fala, não, esta é a minha aflição. Do verso 2 até o verso de número 9, Asaf está indo por um caminho de questionamento. Ele está olhando para onde ele não devia olhar. Do verso 2 até o verso de número 9, nós vamos ver Asaf buscando solução aonde não tinha solução. E aí ele não consegue ver a ação de Deus, aí Asaf, ele não conseguindo ver a ação de Deus, ele passa a questionar as situações, ele não consegue ver a ação de Deus, e por conta disso, ele vai se afundando cada vez mais na crise, e por isso ele não consegue descansar. E por isso ele foge para o passado, e por isso ele busca a sua própria força, e aí ele passa a questionar Deus. Até que ele olha e atenta para a sua situação. Ele olha e contempla e fala, não é por aqui, né? Não é este o meu caminho, esta é a minha aflição, eu estou aqui nessa aflição exatamente porque eu estou olhando para a situação errada. Quando Asaf atenta para a sua própria situação, ele vê que a destra de Deus muda em relação à sua vida. O Espírito de Deus fala ao coração de Asaf, meu filho, se assossega. Você está assim é por causa da sua aflição. Você está assim é por causa desses seus sentimentos. Você está passando por um momento de dificuldade de sua vida, porque você está pensando errado. Você está olhando de forma errada. Você não está olhando da maneira como você tinha que olhar. Há momentos que nós olhamos ao redor, sentimos angústia, vemos morte, rejeição, abandono, solidão, sofrimento. Mas não é o momento de nos desesperarmos, é de voltarmos os olhos para o Senhor. Todos nós passamos por um momento de choro, né? Mas nós caminhamos nesses momentos de choro com a certeza de que a alegria virá pela manhã. Atente para a sua situação. Se você observar bem na aflição, às vezes nós perdemos coerência, e isso é o que acontece com Asaf. Ele perde a coerência, ele olha para a sua vida, ele olha para o seu desânimo, e ele atenta para o fato de que ele estava assim, porque ele estava de farol baixo. Que ele estava assim, porque ele estava em crise.
quando ele percebe que a poeira vai baixar, que a situação vai mudar, que não vai ser assim para sempre, ele se assossega. Então, a maneira de nós reagirmos diante da crise, primeira coisa, atente para a sua situação. Segunda coisa, aquiete seu coração. Se assossegue. Você precisa aquietar o seu coração. Quando você está em crise, não é hora de você tomar decisão. Você não tem que tomar decisão na hora da crise. Não é o momento de você avançar, é o momento de você parar. Não é o momento de você tomar a decisão, é hora de você parar, de você se refugiar em Deus. É a hora de você de você literalmente descansar à sombra do Onipotente. Não é hora de reagir, não é hora de você enfrentar, é hora de você aquietar o seu coração. Você está no deserto, portanto, no deserto não é hora de brigar. Não é hora de começar algo novo. É a hora de você aquietar o seu coração. Né? E o que Asaf fez é o seguinte: eu estou em crise, eu preciso de ajuda, eu estou num momento difícil, né? E eu estou olhando a vida até de forma pessimista. Asaf precisava de ajuda, e foi isso que Deus colocou no seu coração. É isso que Asaf passa a olhar. Isto é a minha aflição. Eu estou assim, é por causa dos meus próprios problemas. Eu estou assim, é porque esse momento está me deixando assim. Asaf não toma nenhuma decisão. Ele simplesmente, por não conseguir ver nada de bom, ele vendo que há tudo que afligia a sua alma, ele aquieta. E quando Asaf reconhece o seu problema, ele mesmo diz: a coisa mudou, dá uma virada. Ele continuava em crise, ele ainda estava sob aflição, o problema dele ainda não tinha sido resolvido, mas ele descansa em Deus, porque agora ele começa a lembrar de quem é Deus. Olha o verso número 11, né? É verso 11, verso 12. Recordo os feitos do Senhor. Isso é a minha aflição. Eu estou desassossegado desse jeito, eu não estou dormindo, parece que está tudo errado. Isso é a minha aflição. Eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Isto é a minha aflição. Ele recorda os poderosos feitos do Senhor. Me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Asaf considera aquilo que Deus já tinha feito. O Deus que fez no passado é o mesmo Deus que pode fazer hoje, é o Deus que pode continuar agindo no futuro. A minha aflição não quer dizer que Deus deixou de ser Deus. Eu tenho que descansar em Deus. Eu tenho que me lembrar de quem é Deus. Asaf olha para aquela situação e ele olha para as promessas de Deus. E quando ele olha para as promessas de Deus, pela fé, ele se apropria dessas promessas. Ao perceber os seus problemas, ele dá um passo de fé. E ele então começa a caminhar no terreno do milagre. Porque quando nós damos passos de fé, quando nós olhamos para as promessas de Deus e caminhamos em direção às promessas de Deus, nós estamos caminhando no terreno onde Deus pode agir. Não quer dizer que Ele vá, não quer dizer que Ele vai fazer um milagre, mas eu estou andando onde Ele pode fazer o milagre. Eu olho para tudo aquilo, Deus já fez. Por que Ele não pode continuar fazendo? Deus já abençoou o seu povo, por que Ele não pode continuar me abençoando? Asaf percebe a sua própria limitação. Ele relembra aquilo que Deus já fez e com isso ele reaviva dentro dele o conceito de quem é Deus. E ele descansa em Deus. Ele se lembra de quem é o Senhor. E aí, meu querido, no verso de número 14, Asaf vai dizer o seguinte: tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder.
as ações de Deus na história, elas continuam valendo para os nossos dias. Elas trazem esperança para o nosso tempo presente. E é isso que a gente vai ver em Asaf. Ele olha para as ações do Senhor na história e isso traz para ele a esperança no tempo presente. Ele já cumpre aquilo que Jeremias tinha dito em Lamentações. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E agora? Você está em crise? Você quer sair da crise? Então atente para a sua situação. Aquiete o seu coração. Lembre-se, traga ao seu coração quem é Deus e o que Ele já fez por você. Lembre-se que Deus já provou que nos ama. Ele nos deu Jesus Cristo. Cristo foi enviado ao mundo para resolver o maior de nossos problemas. Era a condenação ao inferno. Sem Jesus, nós estávamos condenados ao inferno. E nós podemos entender agora que temos esperança, porque Cristo morreu e ressuscitou para nos dar essa certeza. E é por isso que diante da crise, a primeira coisa que a gente tem que trazer para o nosso coração é a certeza da esperança, da manifestação de Jesus Cristo. Porque Cristo já resolveu o maior de todos os problemas. Ele já resolveu o problema da morte. Ele já resolveu o problema da condenação ao inferno. Então, atente para a situação agora. Aquiete o seu coração. Lembre-se de que Deus é o Senhor. De que as ações dele na história pode te trazer esperança para o momento presente. Está em crise, mas a crise vai passar. Considere. Deus em todo o tempo protege o seu povo. Deus transforma a maldição em bênção, a adversidade em oportunidade, a crise em oportunidade de crescimento. As nuvens, que antes estavam escuras, prometendo tempestades e mais tempestades, agora Asaf olha para as nuvens e elas se desfizeram em água. Houve trovões, houve relâmpagos, foi em meio à tempestade, mas a alegria vem pela manhã, a bonança chega após a tempestade. Deus cuida e protege o seu povo. Verso 17, depois de ter visto as nuvens se desfazer, o ribombar do trovão no verso 18, Asaf chega no verso 20 e vai dizer: o teu povo, Senhor, eu sou o teu povo, tu o conduziste como um rebanho. Senhor, me conduza por águas tranquilas, me conduza, Senhor, pelos pastos verdejantes, porque o teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão, mas principalmente pelas mãos do teu Filho Todo-Poderoso Jesus Cristo. Tu tem me conduzido. É o que nós vemos, é o que nós aprendemos. Nós reagimos diante das crises dessa forma, atentando para a situação, aquietando o nosso coração, lembrando de que Deus é Deus, que Ele está no controle. E de que Ele protege. Ele tem promessa para mim e para você. Ele vai proteger o seu povo sempre. Às vezes, Deus permite que a situação aflitiva nos alcance, para que a gente possa sair para um novo patamar da fé, para que a gente possa se fortalecer em Deus, para que os nossos fracassos sejam transformados em histórias, em testemunhos. Todos os nossos fracassos, na realidade, são derrotas momentâneas, mas nós temos que manter o nosso foco, e o nosso foco é a adoração ao Senhor. Talvez você está aqui esta noite, passando pelo vale do luto. Talvez você está aqui nos ouvindo
e está passando pelo vale da enfermidade. Talvez essa pandemia te afetou mais do que você sequer um dia pensou que ela pudesse te afetar. Talvez você já tenha perdido alguém, talvez você está enfrentando tudo isso, mas o Salmo nos deixa pelo menos uma fórmula: clamor ao Senhor, busca da sua face, reflexão daquilo que nos cerca. Isso vai redundar num testemunho para a glória de Deus. Sinceramente, para muitas das crises eu não tenho uma resposta para dar. Infelizmente, muitos dos nossos desafios nós vamos passar sem saber exatamente o que está acontecendo. Mas nós temos um Deus que está no controle. Nós temos um Deus que ainda é nosso Deus, que é nosso Salvador, que é nosso Redentor. O Salmo 77, ele nos mostra que é possível, ao reconhecer a necessidade de Deus, correr para os braços dele. E nele, e somente nele, é que nós seremos saciados e consolados. Só Deus pode saciar a nossa angústia. Só Deus pode nos consolar no meio da dor, no meio da aflição, quando nós estamos passando pelo luto. Asaf não desistiu, pelo contrário, ele permitiu que a sua alma fosse elevada até Deus. Asaf, ele se rende. E ele então contempla os santos caminhos do Senhor. E ele reaviva dentro dele a sua redenção. Era um milagre. Depois dele chegar a questionar Deus, agora ele olha e fala: é Deus quem me conduz pelo seu caminho. A graça de Deus nos alcançou em Cristo Jesus. E nada, nem ninguém, nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, a pandemia, a enfermidade, o luto, a doença, a aflição, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como que você vai reagir diante da crise? Atente para a sua situação. Aquete o seu coração. Lembre-se de que Deus é o teu Senhor e que Ele te amou. E te amou ao ponto de entregar Jesus Cristo, seu Filho, para pagar o preço dos teus pecados. E Ele protege o teu povo. E mais do que isso, Ele vai te conduzir até a eternidade em Cristo Jesus. É este o nosso Deus. Aquele que nos fortalecerá em meio às crises, em meio às angústias da vida, que nos trará consolo em tempo oportuno. Que Ele abençoe a sua vida e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que temos passado por tempos difíceis, ó Pai. Mas, meu Deus, o conforto vem através da Tua palavra, Pai. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, é aquele que nos consola. Pai, aumenta-nos a fé, para que nós possamos, meu Deus, passar por esses momentos na certeza de que o Senhor está nos guiando e nos guardando. Senhor, nós fomos redimidos pelo Senhor através do sacrifício do Teu Filho, ó Pai. Mas, Pai, que o Senhor nos liberte, ó Pai, assim como já nos libertou da escravidão do pecado, que o Senhor nos liberte da escravidão do medo. Que o Senhor nos liberte, meu Deus, da escravidão das crises, das aflições, ó Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos conduzir
para um caminho sobremodo excelente, de tal maneira que tenhamos a nossa fé fortalecida no Senhor. Pai, que a graça do Senhor seja sobre todos nós.